Olá, boa tarde. Estamos começando agora mais uma live da Rádio UFES FM, com o tema A vacinação é o início do fim da pandemia da Covid-19? E o nosso convidado de hoje é o professor Paulo Martins Filho, do Departamento de Educação em Saúde e do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal de Sergipe. Paulo atua na epidemiologia, estatística e revisões sistemáticas e meta-análises em saúde, e está entre os 5 pesquisadores que mais publicam sobre a Covid-19 no Brasil. Obrigado pelo convite. É, Nós que agradecemos por você ter aceitado. Nada. Olá, estamos O começando Josafá entrando aqui. aí, ó. Entrou agora. A Vou responsabilidade agora apresentar aumentou o senhor demais. novamente. Olá, estamos começando agora mais uma live da Rádio UFES FM com o tema A vacinação é o início do fim da pandemia da Covid-19? E o nosso convidado é o professor Paulo Martins, do Departamento de Educação em Saúde e do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal de Sergipe. Paulo atua na epidemiologia, estatística e revisões sistemáticas e meta-análises em saúde e está entre os 5 pesquisadores que mais publicam sobre a Covid-19 no Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, professor, aqui. E Obrigado, vamos João. lá dar Satisfação início. imensa. Ó, depois que Diego fez a live semana passada, a minha responsabilidade dobrou, tá? Uma pressão danada agora nessa live, depois que Diego fez a da semana passada. Então vamos ver se a gente faz uma live bacana. Vai sim. Professor, vamos começar falando sobre a sua trajetória de Vamos lá. pesquisador. Como surgiu o interesse pela epidemiologia? Bom, João, eu sou cria da universidade, né? Eu estudei a minha vida inteira na UFES, né? Fiz graduação na UFES, eu fiz especialização na UFES, tá? Eu sou microbiologista, e aí depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado, no núcleo de pós-graduação em medicina, tá? No programa de pós-graduação em ciências da saúde. E toda a minha formação, tá, foi na área da epidemiologia. Então, eu comecei fazendo especialização em microbiologia, aí no meu mestrado e meu doutorado, o meu foco foi epidemiologia, junto com revisão sistemática e meta-análise, que é um método de pesquisa que avalia, na verdade, o melhor nível de evidência, né, científica em relação a uma determinada questão, tá? E fora isso, a gente também tem uma expertise em estatística, né? Hoje eu também faço uma graduação em ciência de dados, então a gente não tem parado de se atualizar, não tem parado de estudar, tá? Mas a minha trajetória é toda dentro da UFES, tá, João? Eu sou cria da universidade, e no meu primeiro concurso público, tá, para professor, né, de uma universidade pública foi na UFES e tive a sorte de poder passar de primeira e hoje está compondo o quadro de professores efetivos da universidade. Isso já tem 10 anos, né? Eu entrei em 2011 no campus de Lagarto, tá? E esse ano completam 10 anos de história como professor da UFES e 20 anos como no total, né, de toda a minha vida acadêmica. Então, orgulho imenso, E, e a epidemiologia veio dessa formação, desse interesse, tá? Desse grande interesse pela parte da estatística, tá? Com grande interesse também de entender o comportamento das doenças, né, nas populações, os seus determinantes, né? E também de através dos estudos, é, poder informar, né, ou poder colaborar para planejamento estratégico, né, dos órgãos competentes. Eu gosto muito de falar para os meus alunos dessa importância, né, de levar o resultado do que tu tem da tua pesquisa para a prática, né, para a aplicabilidade, né, daquilo para a mudança de vida das pessoas, né. Eu acho que um pesquisador ele precisa ter essa natureza, né, de, de, de tentar colocar aquilo que ele produz, tá,
para a mudança efetiva da vida das pessoas e acho que um país, um local, ele só consegue um melhor desenvolvimento, ele só consegue ter uma sociedade mais justa, ele só consegue ter um melhor vislumbramento em termos de sociedade se ele tiver a ciência sendo aplicada nessa mudança de dia a dia. Então, a epidemiologia ela vem dessa vontade, tá? Dessa minha perspectiva em relação à aplicação da ciência, tá? Na vida das pessoas. É uma trajetória longa e cheia de estudos e pesquisa, não é isso, professor? Esse ano passado, João, a gente conseguiu ultrapassar a marca de 100 artigos publicados, tá? Na verdade, em 2019 a gente chegou a essa marca, né? Acho que no final de 2019, há mais de 100 artigos publicados, basicamente todos os artigos produzidos dentro da UFES, né? Um orgulho imenso. E isso, e ano passado a gente teve uma produção muito alta, né? A gente publicou mais de 30 artigos no ano passado, muitos artigos voltados para a Covid, né? Uma necessidade que nos fez mudar um pouco o foco do laboratório, né? Porque a gente está em pandemia e precisava ajudar e continua precisando ajudar, então a gente produziu muito no ano passado, tá? E agora a gente já está aí com uma carga bem grande de artigos publicados, já chegando aí na casa dos 140, e isso para a Universidade Federal de Sergipe é maravilhoso, e é um orgulho imenso fazer parte disso, e como o Diego falou, com pouco auxílio financeiro, né? A universidade é no menor estado do Brasil, mas isso como é que eu vou te dizer? Isso não deixa, me abaixa a guarda, eu diria assim, João. Isso me dá mais força, porque a UFES é uma segunda casa para mim, né? Como eu estava te falando. E para mim é um orgulho imenso e eu nem penso nisso na hora da necessidade de produzir. A gente tem parceria, a gente busca formas de fazer o melhor que a gente pode, dentro das condições que a universidade tem, né? Então é um orgulho imenso tá podendo produzir desse jeito. E ano passado a gente acabou o ano como 5 pesquisadores do país, né? Na produção em relação à Covid-19, que também é algo maravilhoso e obviamente tem muita gente envolvida nesse processo, né? Eu sou um nome a mais e é uma equipe muito grande, muita gente trabalhando. O Diego, inclusive, fez parte de alguns estudos, tá? Outras pessoas que estão aqui na live também, como o Edmundo, o Vitor, grande parceiro de Alagoas, da UFAL. Então tem muita gente trabalhando, né? E, por sorte, isso acaba refletindo aí numa boa produção para a UFES. Parabéns, professor, pela conquista, porque não é só do senhor, também de nós, como sociedade, que recebe esses resultados. Professor, o senhor falando que ano passado teve uma grande produção de artigos referentes à Covid-19. Agora eu quero te perguntar, qual a importância da epidemiologia nesse momento de pandemia? Bom, eu acho que nunca se falou tanto, João, né? Eu tenho conversado com o pessoal muito sobre isso, né? Eu acho que nunca se falou tanto, talvez numa história mais moderna, né? Em ciência, e nunca se falou tanto em epidemiologia, né? Acho que esses nomes, né? Eles ventilaram muito, né? Durante a pandemia, toda hora no jornal, né? Na televisão, na internet, né? Se fala muito de termos voltados à epidemiologia, né? E a epidemiologia, ela tem sido fundamental, João, para esse enfrentamento da Covid-19. A epidemiologia tem sido, eu diria, uma ciência que tem complementado muito bem, tá? A forma como a gente entende esse novo vírus, né? Essa nova doença. Com a epidemiologia, a gente consegue fazer algumas projeções. Com a epidemiologia, a gente consegue entender o comportamento da doença, né, nas populações, a gente consegue entender os determinantes, né, dessa doença e como eles interferem, por exemplo, em desfechos relacionados a ela. Então, assim, um mundo gigantesco a epidemiologia e ela tem sido fundamental nesse enfrentamento. Então, foi através da epidemiologia que a gente conseguiu
de estudos epidemiológicos, né, que a gente conseguiu aqui em Sergipe, por exemplo, fazer uma série de trabalhos que acabaram ao longo do ano passado e esse ano agora também não é diferente, ajudando, né, secretarias municipais, governo de estado, enfim, vários outros órgãos gestores, nesse entendimento da pandemia e como melhor enfrentá-la, até propondo políticas públicas, né, nesse enfrentamento. Então, a epidemiologia ela acabou tendo um papel e continua tendo um papel fundamental nesse processo. Várias pessoas foram beneficiadas, né, nessa pandemia, de acordo com os estudos da epidemiologia. Agora eu vou fazer a pergunta da live. A vacinação é o início para o fim da pandemia da Covid-19? Olha, João, essa é uma pergunta interessante. Assim, a vacinação ela é um caminho natural, tá? Na verdade, para a gente poder controlar a, controlar a pandemia, né? Fazer com que a gente tenha uma forma eficaz, né, de se prevenir da infecção em relação ao novo coronavírus, né? É uma forma de prevenção conhecida já há muitos anos, né, muitas décadas. Foi importante para a gente controlar várias doenças, né, inclusive até mais graves, né, que a Covid-19. E a vacinação, João, era um caminho natural que a gente ia seguir para poder controlar esse micro-organismo, né, esse novo micro-organismo, tá, que nos tem assustado tanto, né, e levado hoje a mais de 220 mil óbitos no Brasil, né, a mais de 2.700 óbitos em Sergipe. Então, era o caminho natural, João. Então, como um caminho natural, é de se esperar que a vacinação, tá, seja o início do fim da pandemia, tá certo? A gente espera que essa condição pandêmica seja o quanto antes resolvida, tá? Mas é importante que a gente entenda que o vírus vai continuar circulando, tá? No mundo inteiro. É um vírus que assim, a gente acredita que ele veio para ficar, tá certo? E ele tem sofrido mutações, né, como a gente tem visto, à medida que a gente não tem esse controle, né, ainda feito de forma eficaz, a gente tem ainda muitos locais com uma alta taxa de transmissão, e isso acaba favorecendo que esse vírus se replique, que esse vírus fique sofrendo mutação o tempo inteiro, né, e que até, porventura, mutações possam driblar o nosso sistema imune, né, driblar a eficácia dessas vacinas. A gente vai ter um vírus circulando ainda entre nós, né, mesmo com a vacinação. Tanto é que se prevê essa vacinação todo ano, né? Assim como se faz, por exemplo, para gripe, né? Para influenza. Então, assim, o início, tá? Do fim, eu diria, tá? Ou o início de um controle mais eficaz em termos de pandemia. A gente espera que a gente saia dessa condição de pandemia, né? Onde a gente tem uma condição do vírus circulando, fazendo doença em vários continentes, né? A gente espera que com a vacina isso acabe se controlando, né? A gente saia dessa condição de pandemia, tá? Mas, como eu falei, é importante deixar claro que o vírus vai continuar circulando e porventura, pessoas vão continuar se contaminando, vão continuar fazendo a Covid-19. A gente pode continuar mesmo com a vacinação tendo óbitos por Covid-19, mas obviamente não nessa magnitude, né? Nessa crise sanitária que a gente vê atualmente, tá? Mas acredito sim, João, que seja um início aí de um controle, tá? Do vírus, né? Como uma evolução natural das formas de controlar os micro-organismos no mundo, tá certo? Só que eu espero que isso seja rápido, né? Porque a lentidão
o atraso, né, que a gente tem visto, especialmente aqui no Brasil, tem nos deixado bastante preocupados. Até porque o único tratamento eficaz é a vacinação, né? Não há outras. Não existe É, tratamento precoce, né, João? Não existe. As evidências disponíveis, né, em relação à Covid-19 não nos apontam até o momento. Eu gosto sempre de falar isso, tá? Pode ser que daqui a um tempo você tenha evidências, né, estudos mais bem desenhados, né, que indiquem que eu possa ter algum tratamento, né, medicamentoso, uh, algum fármaco, né, eficaz ou para prevenir ou para tratar, tá, a Covid-19, especialmente quando eu penso em casos mais graves, né, em pacientes hospitalizados e que têm desfechos piores, como a morte, por exemplo. Mas até o momento, as melhores evidências disponíveis não nos indicam tratamentos precoces, tá? E tratamentos precoces, a gente fala em hidroxicloroquina, em cloroquina, em ivermectina, em azitromicina, tá? Então, não existem evidências. Os principais estudos que foram publicados nas melhores revistas científicas do mundo não nos dão condição de utilizar esses fármacos na prática, até porque muitos deles como a cloroquina e hidroxicloroquina, tem muitos efeitos adversos, tá? Inclusive cardiovasculares e que pode levar pessoas se utilizarem de forma indiscriminada ao óbito, tá? Então esses tratamentos vistos como milagrosos, tá? E que apareceram muito por conta de posicionamento, né? Eu diria de grandes figuras, né? Políticas especialmente no Brasil e em outros lugares do mundo, fez com que as pessoas politizassem muito, né, o uso desses medicamentos, né, partidarizassem muito o uso desses medicamentos, e isso tem sido um problema nesse enfrentamento. E aí, como eu não tenho um tratamento farmacológico eficaz, tá, para controle do vírus, tá, João? Ou que traga benefícios clínicos em relação aos pacientes. Aí, benefícios clínicos, eu digo, olha, eu diminuo a necessidade de oxigenação, eu diminuo a necessidade de ventilação, eu diminuo a necessidade de hospitalização, eu diminuo o risco de morte. A gente não tem visto isso. Aí eu passo para o outro lado, que é agora as vacinas, né? Que foram desenvolvidas em tempo recorde. O Diego já falou muito bem sobre isso semana passada. A tecnologia hoje é outra, né, do que a gente via há anos atrás, né? Isso facilitou que essas vacinas fossem produzidas muito rapidamente, muito investimento foi feito, tá? A pandemia fez com que as indústrias aí farmacêuticas, né, e parceiros, né, pudessem fazer um investimento amplo e essas vacinas fossem produzidas a curto prazo, tá? Mas em termos do que a gente espera, as vacinas elas acabam sendo, eu diria, a melhor estratégia hoje que a gente tem, junto, e é bom frisar, João, junto com as medidas não farmacológicas, né? Máscara, né? O álcool, 70%, o distanciamento físico, né? E a boa lavagem das mãos. Então, assim, além da vacina, essas medidas não farmacológicas, elas continuam sendo importantes, tá? E a melhor estratégia que a gente tem para controlar a pandemia. Professor, de acordo com o consórcio de imprensa, até ontem, 18.957 sergipanos tinham sido vacinados, ou seja, 0,82% da população ou 1,1% da população com mais de 18 anos. Quando vamos atingir a cobertura vacinal necessária para a imunidade de rebanho? Boa pergunta, João. A gente, tu deve ter visto, né, o estudo que a gente publicou semana passada, né, a gente estava aí na universidade fazendo uma coletiva de imprensa, né, eu, o professor Diego e o professor Vitor, né, um trabalho que foi feito dentro do EPSERGIP, né, também com a colaboração do professor Lucino, do professor Adriano, do professor Valderi. Esse estudo está lá na Revip, né, a revista da UFES. A gente acabou fazendo uma comunicação muito rápida, né, porque a gente tinha necessidade de informar, né, o governo do estado
secretarias municipais, né, a imprensa também, né, a população sergipana. Então a gente acabou fazendo esse estudo muito rapidamente, para divulgação mesmo, tá? E a gente acabou vendo que essa tão famosa imunidade de rebanho, tá? Ou o limiar, tá? O nível crítico de cobertura vacinal que a gente precisa atingir, João, para chegar nessa imunidade de rebanho, ela depende muito da taxa de transmissão do novo coronavírus, tá? Uh, então, o que acontece? A gente acabou fazendo. Eu vou tentar resumir um pouco esses resultados, tá, João? Para o pessoal que está assistindo. A gente fez esse estudo, tá? Com as duas vacinas que foram licenciadas, tá? A Coronavac, tá certo? Que é da chinesa Sinovac, né? Feita em parceria com o Butantan, certo? Essa vacina tem uma eficácia geral aí de 50,4%, né? Essa eficácia aí que todo mundo ficou achando que era um jogo de dados, né? Um sorte azar, um par ou ímpar, né? E que não é assim. A gente até escreveu uma matéria no Jornal da Cidade, né? Escrevendo, eu fiz com o Diego, inclusive, esse material, né? Circulou muito aqui no estado, explicando, né, que esse 50,4% não era um jogo de sorte e azar, tá? E a gente acabou também vendo a cobertura vacinal, considerando a vacina de Oxford, né, a Covishield, que tem uma eficácia um pouquinho maior, de 60,1%, e também considerando vários cenários em termos de taxa de reprodução, tá? Essa taxa de reprodução, a gente partiu de uma taxa de reprodução básica em torno de 2, tá? Que foi uma taxa de reprodução básica que foi dita pela Organização Mundial de Saúde logo no início da pandemia, que essa taxa de reprodução básica de 2 seria o que eles achavam que seria uma média, tá? Dessa taxa de reprodução do vírus. Essa taxa de reprodução de 2 significa dizer que uma pessoa infectada, tá? Ela poderia, em média, transmitir o novo coronavírus para outras 2 pessoas suscetíveis, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, eu teria essa forma de transmissão. Então, a gente partiu dessa taxa de transmissão de 2, que é uma taxa de transmissão alta, tá? E foi reduzindo esse cenário até uma taxa de transmissão de 1,5. Então, a gente fez aqui para Sergipe, considerando essas 2 vacinas, e uma taxa de transmissão variando de 1,5 a 2, ok? Sendo 2 um pior cenário, o vírus sendo transmitido de uma forma importante, 1,5 no cenário mais otimista. E a gente acabou vendo o seguinte, para a Coronavac, tá? O melhor cenário que a gente teria seria vacinar no mínimo 66%, tá? 66% da população sergipana. Eu estou considerando daí adultos, tá, João? Porque as vacinas foram aprovadas para adultos, né? E o máximo de 99% se o vírus estivesse circulando muito. Então, basicamente, teríamos que vacinar todo mundo. Tá? Então, o cenário para a Coronavac tá um cenário de 66% a 99%. E para isso dá, em números absolutos, algo em torno de 1.100.000 pessoas, no melhor cenário, tá? E no pior cenário, algo em torno de 1.700.000 pessoas. Quando eu vou para a Covishield, que é a vacina da Universidade de Oxford, tá? A cobertura vacinal, no melhor cenário, iria de algo em torno de 54%, já um número melhor, né? E num pior cenário, algo em torno de 80%, também um número melhor. Então, daria algo de 900.000 adultos a 1.400.000 adultos em Sergipe. Tá? Então, o que esse estudo ele traz de importante? Primeiro, ele mostra, tá, pela primeira vez, uma referência, uma estimativa, mesmo que básica, mesmo que preliminar, de quantas pessoas a gente precisaria vacinar aqui em Sergipe. Isso é muito importante, né, para os órgãos competentes terem uma noção. Né, de cobertura vacinal. E o segundo item bastante importante desse estudo é que ele mostra o seguinte: olha, se a gente não se cuidar, não fizer a nossa parte,
a gente vai ter que vacinar muito mais gente. E vai demorar muito mais para chegar à imunidade de rebanho. Porque eu vou ter que vacinar mais gente. Entende? Então, uma diferença aí, João, de 200, 300, 500 mil pessoas demanda um tempo para vacinar, né? Ainda mais nessa situação de hoje, a gente não tem insumo, né? Onde está tudo muito demorado, muito lento, muito burocrático, né? Então, quanto mais relaxado a gente fica, menos cuidado a gente tem, ou seja, a gente vai para a rua sem máscara e a gente está vendo isso muito aqui em Aracaju, né? Aracaju, tu passa em algumas ruas aqui, tu vê mais gente sem máscara do que com máscara, tá? É, e as aglomerações, assim, têm acontecido de forma muito natural, muito tranquila pelas pessoas, né? Tu vê postagens na internet, as notícias saindo na televisão, nos jornais impressos, as aglomerações estão cada vez piores, assim. E isso, se permanecer, a gente vai estar continuando com o vírus circulando numa alta taxa de reprodução, e aí a cobertura vacinal vai ter que ser maior, tá? Isso é natural que aconteça. E quanto mais o vírus circular, mais mutação ele terá, tá? E a gente aí pode ter uma perspectiva ainda muito pior do que a gente tem hoje. Sergipe, tudo isso que eu estou falando, tá? Se reflete nos boletins epidemiológicos do Estado. Tá? A gente teve uma primeira onda muito forte ali entre junho e agosto do ano passado, né? Entre junho e agosto do ano passado, uma primeira onda muito forte. Depois a gente teve uma queda, tá? Das taxas de incidência e mortalidade para a Covid, as hospitalizações caíram, né? Então a gente passou ali metade de agosto até comecinho de outubro numa situação um pouco mais tranquila. Aí depois veio a corrida eleitoral, né? Vieram as eleições, e a gente sabe o que acontece quando vem eleições, né? E logo em seguida as festas de dezembro. Então, esse foi um gatilho importante para que daí, metade de outubro, a gente começasse a ter um aumento de novo do número de casos aqui em Sergipe, tá? Dezembro isso veio muito forte, ok? E a gente continua nessa tendência, embora o número de óbitos não tenha sido ou não é, tá, igual o que a gente teve na metade do ano passado. Mas o número de casos, a nossa média móvel, tá? A nossa média móvel semanal de casos em Sergipe, ela já tem patamares até mais elevados do que a metade do ano passado, nessa sériezinha histórica agora de outubro para cá, tá? E isso é reflexo do comportamento das pessoas. E esse comportamento das pessoas, com certeza, terá reflexo, tá, na cobertura vacinal mínima aqui para Sergipe. Professor, você se referiu agora às mutações. Quanto mais tiverem casos, mais transmissão, pode ter mais possibilidade de ter novas mutações. Exatamente. Não é Isso isso? é um Por que são essas comportamento natural. mutações? Esse é um comportamento natural do vírus, tá, João? Os vírus, quanto mais eles encontram condições de replicação, tá? E isso agora tem sido muito, muito bem visto, né? Manaus, por exemplo, é um local, né, onde a gente está com muito problema em relação à pandemia, né? Muito caso novo, tá? Muito caso novo diário. O número de óbitos lá tem sido muito, muito alto, tá? É, e existe todo um contexto, né, que inclusive o comportamento da população contribui para isso, para que esse vírus ele tem aí em Manaus uma taxa de transmissão muito alta, João. Então, quando ele tem uma taxa de transmissão muito alta, ele circula muito forte, tá? Em uma população específica. E aí, como ele circula dessa forma nessas populações, tá? Ele se replica de uma maneira muito importante. Eu estou falando assim para que as pessoas entendam, tá? De uma maneira geral. Então, quanto mais esse vírus se multiplica, ok? Quanto mais esse vírus se replica, maior é a chance dele sofrer uma mutação, tá? No seu genoma, tá? No seu genoma. Há algumas substituições de alguns nucleotídeos, tá?
O pessoal da biologia sabe muito bem como é que isso funciona, tá? Mas alguns erros, tá? Ao longo desse genoma, que pode acontecer por acaso, por exemplo, tá certo? É, e essas mutações, João, ah, elas podem ser ou benéficas, ok? Benéficas, elas podem não benéficas para o ser humano, tá? Elas podem não trazer nenhum prejuízo para a gente, ok? Ou essas mutações, elas podem ser ruins para o ser humano. Ruins como? Algumas dessas mutações, tá? Elas acontecem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar naquela proteína spike, né? A proteína spike, todo mundo fala da proteína spike, do novo coronavírus, tá? Essa proteína spike, ela é importante, João, porque ela é como se fosse a anteninha ali do novo coronavírus, tá? Que faz com que esse novo coronavírus se ligue a um receptor da nossa célula, célula do hospedeiro, nossa célula, tá? Que tem um receptor chamado receptor da angiotensina, tá? Angiotensina 2, que é o ACE2, ok? E essa proteína spike, ela faz com que a gente encontre, tá, esse receptor, tá? E aí facilita a entrada do vírus na célula, ok? Algumas dessas mutações, elas fazem com que haja uma maior afinidade, tá? Para que esse vírus entre na nossa célula. E isso facilita a entrada do vírus, ok? Facilita que esse vírus se multiplique, por exemplo, tá? Numa velocidade outra, tá? Que outras variantes do coronavírus. E isso faz com que as populações que tenham essas mutações mais bem sedimentadas ali circulando, tá? Faz com que essa taxa de transmissão vá aumentando cada vez mais. Algumas dessas mutações, por exemplo, já têm sido associadas, tá, a um escape imunológico do vírus no hospedeiro. Ou seja, a gente já algumas variantes dessas aí, tá, que apresentam algumas mutações nessa, por exemplo, nessa proteína, tá, já conseguem escapar um pouco melhor do nosso sistema de defesa. E isso pode, por exemplo, ser um grande problema quando eu falo em vacina, porque as vacinas são produzidas com base nessa proteína, tá? Tanto é que a eficácia, por exemplo, da vacina da Johnson Johnson, né, que essa vacina recente, agora que tem se falado muito, né, ela tem uma eficácia menor, tá, naquela variante africana, que foi identificada há pouco tempo atrás, tá? Ela tem uma eficácia na África. O ensaio feito na África do Sul foi o ensaio de menor eficácia da vacina da Johnson Johnson, ficou algo em torno de 57%, tá? Nos Estados Unidos, o ensaio mostrou uma eficácia de 72%, e aqui na América Latina de 66%. Então tem uma variação, né? Uma variação geográfica aí de eficácia da vacina da Johnson Johnson. E o que tem se discutido muito é que essa eficácia menor na África do Sul foi por conta dessa variante, né? tem essa mutação importante, tá? E que tem uma repercussão na eficácia da vacinação, tá? E que também tem uma repercussão importante da forma como a gente lidar do ponto de vista imunológico com o vírus. Então, assim, João, essas mutações, tá? Essas mutações que acontecem nesse novo coronavírus, que tem se falado muito ultimamente, elas são por conta, tá? Elas acontecem por conta, tá? Dessa condição natural que o vírus tem, tá? De que quando eu encontro hospedeiros suscetíveis, eu vou multiplicar, eu vou replicar. E quanto mais ele replica, mais chance ele tem de mutar, ok? E essas mutações, elas podem ser boas ou podem ser ruins, tá certo? Então, é isso que acontece. Essas mutações ruins, elas acabam... O que a gente tem de evidência hoje, de uma forma, para finalizar a minha fala para essa pergunta, pode levar, por exemplo, ao aumento da transmissão do vírus naquela população, que é o que se tem visto, por exemplo, em Manaus, tá?
ou dá uma condição de escape do vírus em relação ao sistema imunológico, ou tem muito caso também já associado à reinfecção, tá? A reinfecção. Então, tem caso em Manaus, por exemplo, de reinfecção, tá? Exatamente dessa variante nova que tem sido encontrada lá. Então, são três, eu diria que são três consequências que têm sido vistas em relação a essas novas variantes aí que têm sido encontradas de novo coronavírus. Aqui também em Sergipe também já foram identificadas 7 novas variantes, né? Qual o Isso, período desse impacto aqui no isso. estado? Eu tenho acompanhado isso, João, junto do pessoal. A gente está terminando de fazer um trabalho em relação a isso, inclusive. Tá? Uma nova variante foi identificada sexta-feira aqui, né? Que é a B11251. É uma variante que foi identificada pela primeira vez no Brasil, na verdade, né? É, e, coincidentemente aqui em Sergipe, tá? É bom deixar claro que Sergipe, tá, João? É o estado do Nordeste com a maior taxa de incidência e mortalidade, tá? Para a Covid-19. A nossa situação é complicada, não é boa, tá? E a gente acabou encontrando essa nova variante aqui. Essa nova variante, João, ela tem sido encontrada em outros países, tá? Ela não é uma nova variante no mundo, ok? É uma variante que se sabe pouco, na verdade, sobre ela, tá? A gente não sabe a repercussão dessa variante em termos de transmissibilidade, em termos de escape imunológico, ou em termos de reinfecção, por exemplo. A gente não sabe. Não sabe, não sabe se essa variante pode estar associada a casos mais graves, por exemplo. Né? Algumas variantes têm sido apontadas, por exemplo, como responsáveis, né, por uma maior severidade da doença ou até uma maior letalidade, né? Daquelas pessoas que acabam se infectando por essas variantes emergentes, tá? Mas essa variante aqui de Sergipe, a gente não tem muita informação sobre isso ainda, tá? Mas a gente sabe que ela circula especialmente nos Estados Unidos, tá? No Reino Unido e alguma coisinha na Suécia, no Peru e na Colômbia, tá? Então ela já circula aqui na América do Sul, pouco, tá? Mas circula no Peru e na Colômbia. Agora a gente identificou aqui em Sergipe. Agora sim, João, é bom deixar claro também que a gente, por questões operacionais, por questões financeiras, tá? A, pequenos estados do Brasil, tá? Sergipe se encontra nessa condição. Não se faz sequenciamento genético do vírus em todo mundo, tá? Você pega uma amostra muito pequena de pessoas, isso ao longo do tempo, vai fazendo algumas testagens mês a mês para identificar se novas variantes vão aparecendo, tá? E quando a gente tem uma população, muita gente infectada, entre uma quantidade muito pequena de gente, é possível que outras variantes já circulem aqui. E a gente não sabe, tá? Porque não se faz esse sequenciamento para todo paciente, tá? Com Covid-19. Então, assim, bom deixar claro isso. Isso vale também para outros estados brasileiros, tá? É possível que tenha outras linhagens circulando no Brasil que ainda não foram identificadas, tá? Porque a amostra é muito pequena que se faz para essa identificação. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que desde março do ano passado, mais de 40 linhagens já foram identificadas aqui, as que circulam mais é a chamada B128 e a B133, tá? Que aqui em Sergipe, inclusive, essas linhagens, tá? Essas variantes, elas também são as mais prevalentes, tá? E como tu falou, a gente tem 7 identificadas aqui já em Sergipe, essa nova variante agora de sexta-feira, tá? Mas o que é importante deixar claro agora é isso, assim, a gente não sabe ainda se essa variante, tá?
da linhagem B, a 1251, ela está associada a piores desfechos, ela está associada a maior transmissibilidade, ela está associada a escape, ela está associada a alguma outra coisa, tá? A gente não sabe isso ainda. E o que é importante se fazer agora? Continuar fazendo mapeamento, tá? E tentar entender melhor esta variante, acho que é a primeira coisa que tem que se fazer, tá? Estudos para entender melhor, tá? Quais são as alterações que essa variante traz, tá? E como isso pode repercutir. E se compromete também na eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas aqui, Exatamente, não é? exatamente, mas também, João, é importante que se continue fazendo esse sequenciamento aqui em Sergipe, tá? Para a gente poder entender, inclusive, se essa nova variante, é, ela veio para ficar, inclusive, né? Se ela, como é que ela vai se comportar aqui no nosso estado agora e quais são as repercussões dessa nova variante daqui para frente, tá certo? A gente tem algumas variantes, por exemplo, ah, encontradas aqui, como a P2, especialmente agora nessa segunda onda, tá? Da pandemia aqui no estado, que a gente sabe, por exemplo, que ela está associada, ou existem evidências que apontam que ela esteja associada a uma maior transmissibilidade, tá certo? A gente tem essa variante circulando aqui no estado. O que resume muito a nossa conversa, João, de que o relaxamento das pessoas em termos de cuidado, tá, ela acaba contribuindo para que isso aconteça. Isso é fato, tá certo? Isso não é exclusividade de Sergipe, do Brasil, tá? É um fenômeno que tem acontecido em todos os países, tá? Ou basicamente todos os países que têm enfrentado a pandemia, sejam países europeus ou os Estados Unidos, tá? Ou até mesmo algum país asiático ou outro, tá? Então, é o comportamento das pessoas que faz com que esse vírus circule desta forma, tenha a condição de maneira natural de se replicar e aí as mutações acabam acontecendo. Professor, como o senhor já falou que sexta-feira foi divulgada a eficácia da vacina da farmacêutica Janssen, da Johnson Johnson, que apresentou eficácia de 66% e em dose única. Então, qual a relevância dessa vacina? Bom, veja, a eficácia dela é muito semelhante à da Coronavac, é muito semelhante à da vacina de Oxford, tá? A eficácia global, tá? Na América Latina, ela bateu 66%, né? Um pouquinho mais nos Estados Unidos, um pouquinho menos na África, tá? Mas a eficácia global dela é de 66%, é muito parecida com as vacinas que a gente já tem aprovadas, né? Também é importante deixar claro que a vacina de Oxford, por exemplo, foi uma vacina. Desculpa, a Coronavac, tá? Ela foi testada em profissionais de saúde, né? Então, são profissionais que estão expostos ali ao maior risco, né, de se fazer a Covid-19, né, de ser infectado pelo novo coronavírus. Então, é possível que a Coronavac, na população em geral, tá, que tem um risco de exposição menor do que os profissionais de saúde, acabe tendo uma eficácia um pouquinho maior do que aquela que foi reportada pelo Butantan e, né, e lá na coletiva com a Anvisa, tá, João? Mas essas vacinas elas têm eficácias muito semelhantes. O que difere, tá, em termos muito práticos, a vacina da Johnson Johnson é ser dose única, tá? Ela é barata, ela não é uma vacina cara, e é uma vacina que não precisa daquela sequência de cadeia de frio, tá? Que, por exemplo, a vacina da Pfizer De armazenamento, necessita. né? Então a vacina aqui pode ser armazenada em condições já naturais, né, ou corriqueiras, em termos de armazenamento de vacina, então não teria tantos problemas de logística em relação a ela. Então, assim, é mais uma vacina, eu diria assim, que pode estar disponível à população, tá certo? Mas, de qualquer sorte, João, depende todo do processo burocrático, de acordo, aquela coisa toda, chegar a vacina em Sergipe, distribuir. Então, assim, o que a gente pode comentar agora, João, é que a gente tem, tá, a possibilidade, tá, de ter mais uma vacina, tá, ah, utilizável,
para a população, com uma excelente eficácia, tá? Eu poderia dizer assim, uma excelente eficácia, uma vacina segura, não foram relatados eventos adversos graves, tá? No ensaio clínico da Johnson Johnson. É uma vacina relativamente barata, uma vacina de dose única, o que é muito bom, né? Que faz com que as pessoas precisem ir apenas uma vez, né? Pelo menos durante aquela campanha, se vacinar. E é uma vacina que, de forma operacional, é fácil de ser manejada, né? Então, isso é excelente. Isso é muito bom e eu espero que a gente tenha isso disponível quanto antes. Recentemente eu vi um vídeo, eu não sei se o professor Diego ainda está por aí, do professor Diego falando sobre a reativação viral. O que é essa reativação viral, professor? É bom deixar claro, eu não sei se o Diego está aí ainda, pelo menos ele estava até agora há pouco, né? É, Existe uma diferença, tá? Se o Diego quer comentar, escreve aí embaixo, aí Diego. tá ele. Olha ele lá. Existe uma diferença, João, entre reinfecção, tá, e reativação, tá? São duas coisas diferentes, né, Diego? Reinfecção é uma coisa, reativação é outra. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Para que todo mundo entenda. Reinfecção, João, a Ana Júlia está lá. Acho que a Ana Júlia, a Aninha é minha aluna. Vamos lá. Reinfecção, João, o primeiro caso de reinfecção, tá? Ele foi visto em Hong Kong, tá? Se não me falha a memória, lá por agosto, tá certo? Ah, quando um paciente, tá? Diagnosticado com Covid, tá certo? Diagnosticado com Covid, ou seja, infectado pelo novo coronavírus, uh, se curou, vamos botar isso entre aspas, tá certo? Parou de ter sintomas clínicos da doença, ok? Fez um novo PCR e deu negativo, ok? Então ele teve a infecção, teve um quadro clínico, melhorou, fez um novo PCR e deu negativo, ok? Tá certo? Esse Ok. vírus que ele pegou era de uma variante X, tá certo? Esse cara passou 142 dias sem sintomas. 142 dias sem sintomas. Daqui a pouco ele começou a ter sintomas de novo, tá certo? O cara fez o PCR e deu positivo. E aí, quando sequenciaram o vírus que era uma variante, viram que era uma variante Y. Então, a primeira infecção dele foi com uma variante X, e 142 dias se passaram, ele fez um novo exame, né, porque ele começou a ter sintoma de novo, e foi visto que ele estava com uma outra variante. Então, isso é uma reinfecção, tá certo? Ele pegou Covid, como as pessoas gostam de dizer, duas vezes, tá? Só que por duas variantes diferentes, tá certo? Então, ele teve uma reinfecção. O que a gente não sabe ainda, de uma maneira muito concreta, e é bom deixar claro que a pandemia tem um ano de duração, né? Mais ou menos um ano de duração, e ainda tem muito estudo a ser feito, né? Em um ano a gente não consegue descobrir tudo, né? É bom deixar claro isso, a gente vai construindo evidência todo dia, toda hora, tá? A gente vai revendo conceitos, vai agregando coisas, tá? Ao nosso conhecimento e é assim que se faz ciência, ok? Então, o que a gente não sabe, o Brasil teve o primeiro caso, acho que foi em 10 de dezembro, tá? Primeiro caso no Brasil, foi de uma profissional de saúde, inclusive, acho que foi em Natal o primeiro caso, tá? Se não me falha a memória, alguns casos de reinfecção vêm sendo relatados, tá? No mundo e inclusive no nosso país. O que a gente não sabe em relação a isso quanto tempo dura realmente essa imunidade? Essa imunidade ela é duradoura? Alguns estudos dizem que a partir de 2, 3 meses depois da infecção, essa imunidade ela começa a cair, eu diria assim, tá?
quanto é essa concentração de anticorpos, tá? Necessária. Então, assim, são perguntas que a gente ainda não consegue responder de uma forma muito concreta, tá, João? Porque as evidências ainda são muito incipientes, tá? A gente sabe que talvez, por exemplo, os pacientes diabéticos, os pacientes em diálise, por exemplo, o cara tem insuficiência renal, precisa de diálise, o paciente que tem câncer, o paciente que faz algumas terapias de imunossupressão, pode ter uma chance maior de fazer uma reinfecção, tá? Por conta dessa mudança no seu sistema imunológico, facilitando, por exemplo, a infecção por outra cepa, por exemplo, tá? Aí quando eu falo em reativação, João, e a gente acaba vendo muito relato disso, né? Eu tive Covid e 3 meses depois eu tive de novo, né? 2 meses depois eu tive de novo. Aqui em Sergipe eu já ouvi vários relatos em relação a isso, né? Existem algumas hipóteses, né, em relação a essa reativação, tá? E essa reativação, ela aconteceria, tá, por uma mesma variante, tá? Dessa infecção, ok? Então a pessoa faz a Covid-19 por uma variante do novo coronavírus, tá? Pode ser que essa liberação viral seja muito prolongada, tá? Ela dure semanas, ela dure meses, ou até uma resposta imunológica retardada do hospedeiro, tá? E aí, por alguma questão, tá, biológica da pessoa, estou falando dessa forma para que todo mundo entenda, esse vírus é reativado, tá? Ele estava lá quietinho, e por algum motivo, esse vírus começa a se replicar de uma forma importante que a pessoa acaba tendo sintoma novamente, tá? Então, isso difere da reinfecção, onde eu tenho duas variantes infectando a mesma pessoa em momentos diferentes, tá certo? Da sua vida. Então, essa é a grande diferença. A questão toda, como eu estou falando, da reinfecção, é que para que eu tenha o diagnóstico de reinfecção, eu preciso fazer o sequenciamento genético, tá, dessa variante. E qual é o grande problema? Disponibilidade, recurso. Tá? E a gente acaba não tendo isso para fazer uma grande amostra de pessoas. Professor, antes que o Instagram derrube a nossa live por causa do tempo, eu vou fazer a última pergunta, que é a mesma que eu fiz para o professor Diego, com o tema da live anterior. Por que se vacinar contra a Covid-19? Qual a importância? Uma excelente pergunta. É uma pergunta muito boa essa daí, João. É como eu tenho falado, né? A vacinação, tá? Ela é uma consequência natural deste enfrentamento, é uma consequência natural desta batalha, tá? Se fala em vacinação desde o início da pandemia, né, João? A questão toda era quando a gente ia chegar nesse momento, né? E por sorte, nós começamos a ter este momento, mesmo que lentamente, tá? Então é importante a vacinação, tá? Para a gente poder controlar a transmissão desse vírus, tá? A gente controlando a transmissão desse vírus, menos pessoas ficarão doentes, menos pessoas se hospitalizarão, menos pessoas irão a óbito, tá? Então a vacinação é uma estratégia fundamental, tá? Quando eu estou lidando com uma situação como essa. Então, assim, é importante que as pessoas, tá, acreditem na ciência. É importante que as pessoas entendam a importância da vacinação, porque a vacinação ela não é uma medida individual. As pessoas têm que entender isso. Eu não tô me vacinando, tá? Para me proteger. A vacinação é uma estratégia coletiva. Eu preciso pensar na população, eu preciso pensar na comunidade, eu preciso pensar na minha família, eu preciso pensar nos meus amigos. É uma estratégia coletiva, tá? Eu não me vacino, eu não posso levar a vacinação como algo meu, como algo pessoal. Eu preciso levar a vacinação como algo populacional, tá certo? E para a gente chegar nessa imunidade de rebanho, João, é preciso que isso seja feito de forma coletiva. É preciso que as pessoas entendam que é importante se vacinar. Negar isso agora é negar a vida.
Concorda comigo? Negar isso agora é negar a Com ciência. certeza. É negar a ciência. A vacinação já se mostrou tão importante para o controle de tantas outras doenças. Vou dar só dois exemplos: sarampo e pólio. Eu não preciso dar outros exemplos. Sarampo e pólio, o Diego falou muito bem isso, tem falado muito bem isso nas lives, tá? Que ele tem feito. Então, a vacinação, ela é importante. Você não vai virar um réptil se vacinar. Você não vai mudar seu DNA se não se vacinar. Os efeitos Não vai entrar o adversos, chip, né? os efeitos adversos dessas vacinas, tá? São iguais a todas as outras, tá certo? Todas as outras, não tem diferença. O que não pode é politizar a pandemia. O que não pode é partidarizar a pandemia, tá? A gente está numa crise sanitária onde a ciência tem feito um papel, um esforço absurdo para tentar ajudar as pessoas. Professor, E acho que é o Instagram aqui já inadmissível, está. por questões ideológicas, você simplesmente negue a importância disso, em detrimento do cuidado das populações. Então, João, se vacinar, tá, dar uma resposta positiva, tá, ao controle dessa pandemia. Mas para que isso seja feito, é, toda essa lentidão, tá? E tem que mudar a chavezinha dessa lentidão, dessa burocracia, tá? E a gente precisa entender que é importantíssimo acelerar isso daí, tá? O SUS tem uma capilaridade absurda, absurda, tá? A gente consegue vacinar muita gente num curtíssimo espaço de tempo. Então, se a gente tiver recurso, tiver a vacina, tá? Distribuída nas nossas unidades, tá? Com tudo, com todo o potencial que o SUS tem, com toda a história que o SUS tem, em termos de êxito de vacinação, a gente consegue chegar rápido a essa imunidade coletiva. Agora, o que a gente não pode é continuar com essa história, tá, de declínio de cobertura vacinal que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Tá? E esse declínio é muito por conta desse movimento anti-vacina, tá? Dessa negação à ciência que tem entrado muito forte, tá? Especialmente no Brasil. Isso na Europa já acontece há muito tempo, mas a gente tem visto isso acontecer no Brasil de forma muito importante numa história recente. E isso, tá? Aí a gente pode acabar pagando um preço, João, muito caro por conta disso. Então é isso que eu Vacina gostaria de sim. deixar como palavra final. Vacinação é vida. Muito obrigado, professor, por participar dessa live, explicar um pouco mais sobre essa pandemia que atormenta a gente